Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Hoje saindo o vídeo aqui às 18 horas também. Tivemos aí algumas novidades sobre a equipe do Corinthians, então vai ser naquele pique que vocês já sabem. Não vai ter edição, vai ser direto, família. Vídeo direto aqui, vou falando a notícia atrás da outra, então peço a colaboração de vocês. Antes, só deixar aquele recadinho para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão. A rapaziada sabe que eu dou um salve lá, sempre que posso respondo lá no chat. E também, família, lancei uma enquete lá hoje à tarde também sobre os novos logos do John do Timão. Coloquei lá 4 opções, então fiz lá uma semifinal, outra semifinal, e aí no final da semana eu faço aí a final, vocês vão escolher o novo logo do John do Timão. Demorou, família? Conto com vocês, hein? Editor, hoje não vai ter vinheta, então já vou direto para a primeira notícia aqui. O técnico Fábio Carille participou do programa Arena SBT. Eu queria saber o que está acontecendo lá, hein? Uma semana é Luan, na outra é Duílio, Carille, já levaram o Rariel lá, MC Rariel, que é corintiano também, falou sobre a nossa equipe. Então, não sei o que está acontecendo aí com a Arena SBT e a equipe do Corinthians. Mas o Fábio Carille falou sobre a passagem dele, admitiu alguns erros e também fez projeções aí sobre a equipe do Corinthians. Ele falou o seguinte: até que me seguraram demais. Na verdade, pela realidade do futebol brasileiro. Eu via do time do Corinthians um bom time, mas faltando algumas características que poderiam potencializar aquela forma de jogar. Faltaram umas 3 pecinhas. Eu sei que errei, principalmente na questão de mudar muito o time. Acho que foi um grande erro. E aí, o Carille também comentou sobre as projeções futuras aí para o Corinthians. Para mim, o Corinthians precisa ter a humildade de dar um passinho atrás e colocar a casa em ordem. A maior vitória da gestão do Duílio vai ser melhorar o clube. E para colocar a casa do Corinthians em ordem, não serão só 3 anos, vão ser muito mais. Então, um cara que estava ali dentro, participou de uma época muito vitoriosa, certo? Cara, ele foi campeão brasileiro, ganhou o Paulistão pelo Corinthians, tricampeão paulista, né? Então, a gente tem que respeitar o que o Fábio Carille fez ali na comissão do Corinthians. E aí o cara que ganhou muita coisa aqui, vir e falar que não vão ser só 3 anos para colocar a casa em ordem, você já imagina aí como que tá lá dentro, né? Você já imagina como que tá lá dentro. Então, complicada aí essa situação. Bom, ontem também e hoje o Neto fez alguns comentários aí sobre a equipe do Corinthians, a votação lá sobre aprovação ou reprovação das contas. Primeiramente, no canal do YouTube dele, ele falou o seguinte: eu não tenho vocação de ser treinador e nunca vou ser. Acho que minha vocação é ser o presidente do Corinthians. O próximo presidente do Corinthians sou eu. É no mínimo uma declaração polêmica, no mínimo. Por quê? Primeiro que quando o Neto foi presidente do Guarani, foi muito mal. Muito mal. Só que, se tratando de Corinthians, ele é um cara que sempre põe o dedo na ferida. Nunca deixa passar as coisas, bate de frente com a diretoria, sempre tem uma solução para tudo. Então, eu queria ver se o Neto, na condição de presidente, realmente faria um bom trabalho. Porque para criticar, ele sempre tem solução, ele sempre sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, eu particularmente daria uma chance pro Neto. Mas tem muita gente aí da torcida que de jeito nenhum não gostaria de ver o Neto sendo aí o presidente do Corinthians. Muito pelo fato que eu falei aí dele já ter sido presidente do Guarani e não deu certo. Então, muita gente aí fica com o pé atrás com o Neto. Mas aí ele fez uma outra publicação nas redes sociais dele, tanto no Instagram quanto no Twitter, falou o seguinte, ó: esperando as coisas no Corinthians melhorarem. Para começar, eu não aprovo as contas do clube na gestão 2019 e de 2020. Foi só lambança milionária. Me impressiona alguém ter a cara de pau de aprovar só para fazer média. E dane-se o clube, né? O sentimento do Neto é o sentimento do torcedor. Como que um conselheiro olha o balanço do clube, vê lá o fechamento do ano,
clube ficou devendo 123 milhões e ele fala, pô, vou aprovar. Em 2019, 195 milhões. Pô, vou aprovar. Esse cara tá preocupado com o Corinthians? Me respondam aí. Tá preocupado? Pelo amor de Deus, é lógico que não tá. Lógico que não tá. Os conselheiros estão nem aí para a equipe do Corinthians. Essa é a grande verdade. Eu concordo com o Neto nessa situação e para mim ele é uma boa opção para as próximas eleições, assim como o Augusto Melo. O Augusto Melo foi muito bem na última eleição, foi o segundo colocado, tinha ótimas propostas aí, então acho que vai ser uma concorrência boa aí. De resto, renovação e transparência, pode esquecer, família, pode esquecer, tá se acabando, estão entrando em crise e tá complicado. Comente aí, família, a opinião de vocês sobre o Neto aí como um possível presidente do Corinthians e essa declaração dele aí sobre a aprovação das contas do Corinthians. Agora falando sobre o nosso elenco, o Matheus Fecim, certo? Um jogador aí que estava emprestado ao Bahia, um meia atacante, vamos colocar assim, não teve muitas oportunidades no Corinthians, foi emprestado ao Bahia, ficou naquela, ele teve um bom rendimento lá, aí o Bahia não quis exercer o direito de compra. Ele retornou para o Corinthians, Wagner Mancini nem olhou pro cara e falou, ó, lista de empréstimo. Ah, lista de empréstimo, esquece. Agora, nenhum clube negociou com o Matheus Fecim. Ele ficou treinando em separado aí 4 meses. 4 meses. Aí na última semana, o Mancini reintegrou o jogador ao elenco. Ele tá treinando junto com todo mundo. Pode ser que tenha uma oportunidade aí futuramente, família. Nada confirmado, mas pode ser que o Fecim apareça como opção nas próximas partidas. Muito porque o Corinthians vai utilizar o time reserva no Paulistão. Certo? Principalmente no jogo contra o Novo Horizontino. Aí, o Roberto de Andrade, na coletiva, falou o seguinte, o jogador está conosco, mas para você tomar qualquer atitude, a gente tem que ter um aval do técnico. E isso até hoje não aconteceu. O jogador está treinando junto com a equipe, não teve oportunidade ainda e estamos aguardando. O contrato vai até o fim de dezembro, estamos aguardando a comissão técnica tomar uma atitude, seja ela qual for. Então, a diretoria está esperando uma avaliação da comissão técnica do Corinthians sobre o jogador Matheus Fecim. Em 4 meses, não conseguiram avaliar o Matheus Fecim. Por quê? Porque não deram oportunidade para ele. Deixou treinando separado. Eu não sei o que dizer, rapaziada. Porque dá pra pensar o seguinte, pô, se nenhum clube vem atrás do cara é porque o cara é ruim. Certo? Se o Everaldo conseguiu ser emprestado, outros jogadores aí já foram emprestados, é isso que dá pra pensar. Mas não é possível que o cara foi bem no Bahia ano passado e pra esse ano ele esqueceu como que joga bola. Não é possível, família. Sinceramente. Mas vamos aguardar aí mais um tempo, ver se o jogador vai realmente ser integrado aí no elenco, se vai começar a ser relacionado ou não, é só para ele pegar ritmo de treino mesmo e ser emprestado aí no meio do ano, família. Agora, uma grande polêmica. Hoje à tarde, o Corinthians postou nas redes sociais oficiais uma mensagem dizendo o seguinte: hoje é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. É sempre importante se precaver da melhor forma a fim de evitar possíveis acidentes durante o expediente. Pô, John, mensagem da hora sobre o Dia aí, Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. O problema é que postaram um vídeo de Corinthians e São Paulo, um corte que o Rodriguinho dá no Júnior Tavares, e o Júnior Tavares vai para dar um chutão, o Rodriguinho só puxa a bola, o Júnior Tavares chuta a bola, chuta nada na verdade, né? Chuta o ar e cai, sozinho. Como se fosse um acidente de trabalho. Na semana que tem Corinthians e São Paulo. E na semana que falaram que o Corinthians está para contratar o Rodriguinho. Será que tem uma mensagem subliminar nisso? Será que eles estão querendo dizer alguma coisa? No mais, tem uma outra novidade aqui, ó. O site Mercado da Bola afirmou que o salário do Rodriguinho está dentro do parâmetro do Corinthians. E aí, se o Corinthians quisesse negociar, tinha que pagar um valor pro Bahia. Ninguém sabe esse valor. O Corinthians, a princípio, não entrou em contato com o clube. Mas o Corinthians pagaria um valor aí pro Bahia e o Rodriguinho estaria dentro dos nossos parâmetros de salário.
E aí eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que o Corinthians está realmente negociando com o Rodriguinho após essa publicação, ou não, não tem nada a ver, foi só uma zoação aí com a equipe do São Paulo. Fato é, se o Corinthians conseguir tirar o Rodriguinho do Bahia, pagar o valor que eles querem, o Rodriguinho está dentro da nossa folha salarial. É o que afirmou o mercado da bola. Mas aí, rapaziada, vocês acreditam na contratação aí do Rodriguinho para a equipe do Corinthians ou não? Comente aí a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!